Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. O Ministério Público Federal no DF denuncia ex-senador Luiz Estevão por usar contas do clube de futebol dele para lavagem de dinheiro. No Amazonas, uma obra ameaça a principal atração turística de Manaus, o encontro das águas dos rios Negro e Solimões. Você acha que um banco pode se recusar a contratar seguro de vida com um cliente só por ele ser portador de deficiência? O Ministério Público Federal em São Paulo discorda e defende os direitos das pessoas com deficiência. E veja também, em Sergipe, comunidades quilombolas têm direitos constitucionais assegurados depois de intervenção do Ministério Público Federal. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, o programa do Ministério Público Federal. O Brasil é o principal destino do mercado turístico internacional na América do Sul. O segmento é uma das atividades econômicas mais importantes no país e representa 7% dos empregos diretos e indiretos da economia brasileira. No Amazonas, a principal atração turística de Manaus, o encontro das águas dos rios Negro e Solimões, está ameaçada por causa de uma obra. Para proteger o meio ambiente, o MPF no estado entrou em ação. O encontro das águas dos rios Negro e Solimões é a principal atração turística de Manaus, no Amazonas. As águas dos dois rios não se misturam por causa da diferença de temperatura, densidade e velocidade da correnteza. O encontro das águas é tombado como patrimônio cultural pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A preservação da área, considerada de proteção permanente, está ameaçada pela construção de um galpão e de um porto para recebimento de cargas. Os empreendimentos não afetam apenas o meio ambiente, mas também as comunidades vizinhas. A maioria da população tira o sustento da pesca e é prejudicada pela poluição causada pela obra. Existe ainda o risco de comer peixe de água contaminada e sofrer problemas de saúde. Essa é a realidade vivida por pessoas como o seu Antônio José Rodê, que mora na região há 23 anos. A gente come o peixe no verão aqui do lago aqui, a gente fica com dor de barriga, fica com diarreia. Fica difícil até de vender um peixe desse, que o cara pergunta, é do lago esse peixe? Então não compra. Quer dizer, é um pescado que a gente perde. Em dezembro de 2011, o Ministério Público Federal do Amazonas moveu ação civil pública contra a empresa Amazonaço, responsável pelo empreendimento. O objetivo era a interdição da obra. A Justiça Federal considerou nula a licença ambiental expedida pela Secretaria de Meio Ambiente de Manaus, que havia autorizado a obra sem a licença prévia, o que contraria o Código Florestal Brasileiro. O município não se furtará em nenhuma hipótese de agir em benefício do município. É uma questão natural isso. Nós defenderemos sempre a questão ambiental e nós entendemos que, como já está dito, que o predomínio do interesse público no município é do município. No final de março, a Justiça Federal determinou o reflorestamento da várzea do Rio Amazonas e que a obra fosse demolida no prazo de 10 dias. Mas a construtora recorreu da decisão e conseguiu a suspensão das ordens de demolição e recuperação do meio ambiente. Apenas a determinação judicial de interdição da obra foi mantida. Uma equipe do Ministério Público Federal esteve no local e constatou que a determinação da Justiça Federal não estava sendo cumprida. A obra não parou. Foi verificado pelo órgão ambiental estadual do Amazonas e pela nossa equipe que se dirigiu ao local que as obras, elas, a despeito da ordem judicial, se mantiveram em andamento, de modo que o Ministério Público Federal pleiteou a interdição da obra, né? A busca e apreensão dos equipamentos utilizados na obra e a imposição de multa diária de R$100 mil pelo descumprimento da decisão, o que foi deferido pelo juiz, e essas ordens já foram cumpridas e, até onde é de conhecimento do Ministério Público, hoje as obras estão efetivamente paradas. O Instituto do Patrimônio Ambiental do Amazonas multou a empresa em mais de R$1 milhão por construir em área de preservação permanente sem licença ambiental adequada. O empreendimento que está lá
pecou por não ter começado como de praxe deve ser feito, que é requerendo ao órgão ambiental licença prévia, né? Se isso tivesse sido feito antes da intervenção, já haveria, não haveria o problema que hoje está colocado lá, né? Nós orientaríamos o empreendedor que a área de preservação permanente não poderia sofrer nenhuma intervenção e estabeleceria condicionantes e critérios para poder ser instalado o empreendimento. Os ambientalistas também cobram dos governos estadual e municipal medidas urgentes para proteger o encontro das águas. Nós somos cientes que Manaus precisa de um novo terminal portuário, mas tem que ser exatamente aqui nesse local. Vocês estão vendo esse cartão postal, que é um cartão postal não do Amazonas, mas do país. O turista, quando vem para a Amazônia, para o Brasil, ele quer conhecer o encontro das águas. E, infelizmente, hoje nós estamos lutando contra os empresários, contra o governo do Estado. Essa área aqui toda é direito do morador, do ribeirinho, pescar. A maioria não tem como comprar a comida, então eles vêm aqui pegar o alimento deles. E quando isso for todo tomado por portos, fábricas, jogando os esgotos aqui para dentro, vai matar todos os peixes e afugentar todo mundo, começando com os moradores, né? Em Tocantins, trabalhadores sem terra pressionam por reforma agrária e colocam em risco a segurança de motoristas. Mais de 1.000 famílias estão acampadas às margens de uma rodovia perto da capital. O Ministério Público Federal entrou no caso para intermediar o diálogo e buscar acordo entre sem terra, fazendeiros e governo. Às margens da rodovia estadual TO-050, a 15 quilômetros de Palmas, barracos de lona se espalham. Sem qualquer infraestrutura, famílias vêm se instalando no local com o apoio do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O acampamento Sebastião Bezerra é apenas um dos 19 que existem em todo o Tocantins. Nesse mês de maio, o acampamento completa um ano. A mobilização começou com 30 famílias, mas hoje, de acordo com a coordenação local do movimento, são 1.200, instaladas aqui em barracos improvisados. Todas sonham com a terra própria. Mas a ocupação nos arredores da capital tocantinense gera conflitos. O governo do estado quer a remoção imediata das famílias da área, por acreditar que o acampamento oferece risco aos moradores e aos motoristas que trafegam pela rodovia. Já o MST alega que a maioria dos trabalhadores não tem para onde ir. Nós não concordamos de ser tirados daqui para ser colocados numa nova área com um risco maior ainda, né? Então, se o INCRA ou o Estado quer resolver o problema do acampamento, que ou desapropria a fazenda para criar o assentamento, ou disponibiliza, como a própria área do São João que nós indicamos, que é a área que tem uma disponibilidade de água e terra que a família pode inclusive produzir lá, né? E sair desse sufoco que é estar na beira da estrada. Nós estamos aqui não é para ver a cidade não, nós estamos aqui porque precisa do trabalho, precisa da terra. Nós queríamos sair daqui mais para a terra, todo mundo queria ir para a terra. Porque lá tem onde a gente ter as coisas na mesa para os filhos, ter fartura e trabalhar, conseguir as coisas que nós queremos na vida. Os integrantes do movimento pedem a desapropriação de 2 fazendas na região, a Dom Augusto e a Santa Rita. De acordo com o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o processo está em análise, mas sem prazo certo para ser concluído. Essas famílias ainda vão passar por um processo de recadastramento. Com a desapropriação do imóvel, só vão ter acesso à terra se a área for desapropriada, se eles se enquadrarem dentro dos princípios da reforma agrária. Se não for possível, serão descaracterizados do processo de reforma agrária. Mas eu quero dizer para você que nós estamos trabalhando outros imóveis aqui realmente na região. Caso for necessário, não for possível desapropriar essas áreas, nós teremos realmente o plano B. A disputa foi parar na justiça. Tocantins chegou a conseguir liminar em favor da retirada das famílias do acampamento. Mas a determinação foi revogada pelo Tribunal de Justiça do Estado. O defensor público estadual, Arthur Luiz de Pádua, em parceria com a Defensoria da União, assumiu a defesa coletiva dos sem terra. Ele pede uma nova área provisória, na zona rural, para instalar a comunidade até a conclusão do INCRA sobre a questão. Não é possível, né, que num acampamento de 650 famílias, onde temos mais de 100 crianças, idosos, o Estado venha com um pedido somente em defesa da sua propriedade. Existem direitos humanos, existem situações
de humanidade que estão bem acima de interesses políticos. Procurado pelos movimentos sociais, INCRA e governo do Tocantins, o Ministério Público Federal entrou no caso para intermediar o diálogo e buscar um acordo. Segundo o procurador responsável pelo processo, já foi feita uma primeira reunião, com resultados positivos. Gestões estão sendo feitas já junto ao município de Porto Nacional, junto ao estado do Tocantins e também pelo INCRA na busca de áreas para que essas famílias possam ser realocadas. A partir daí, nós iremos valorar qual seria a alternativa mais viável e aquela que respeita mais os direitos do cidadão e também aquela com quem as famílias concordam, para que tudo se realize de uma forma pacífica. Ainda de acordo com a Procuradoria da República em Tocantins, todos os envolvidos devem informar sobre os encaminhamentos feitos no encontro num prazo de 30 dias. A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Tocantins analisa a possibilidade de liberar uma área provisória para as famílias do acampamento Sebastião Bezerra. Enquanto isso, os trabalhadores continuam na região. No próximo bloco, o MPF no Distrito Federal denuncia ex-senador Luiz Estevão por lavagem de dinheiro. E você acha que um banco pode se recusar a fazer seguro de vida para cliente com deficiência? O Ministério Público Federal em São Paulo acredita que não e apura a denúncia. Veja a seguir.